Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de física, tá? Eu sou o professor Bruno e nós vamos dar então sequência às aulas. E aí nós vamos dividir a nossa aula da seguinte maneira. Nós vamos começar relembrando um pouco essa questão das máquinas térmicas e da Revolução Industrial. Vamos falar também um pouco sobre a questão do princípio de conservação da energia, que vocês vão ver mais na frente, que é fundamental, é de suma importância para que vocês entendam a primeira lei da termodinâmica. Vamos falar um pouco também sobre esse processo de transformar a energia interna em movimento e vamos finalizar falando das transformações termodinâmicas, já mais específico, focando na primeira lei da termodinâmica, certo? Então, pessoal, para início de conversa, vamos relembrar aqui as máquinas térmicas. As máquinas térmicas, como já foi falado em uma aula com vocês, são dispositivos que transformam a energia térmica, né? Aliás, a energia interna armazenada no combustível em um trabalho mecânico. Em outras maneiras, de uma forma mais simples, a máquina térmica ela transforma a energia armazenada no sistema em movimento, ou de uma outra finalidade que a máquina venha a ter. E aí, pessoal, o que acontece? As máquinas térmicas elas são compostas por duas fontes, que vai ser mais detalhado mais na frente em outra aula, que é uma fonte que a gente chama de fonte quente e a segunda fonte nós chamamos de fonte fria. É na fonte quente que a máquina que é extraído essa energia que vai ser utilizada por uma determinada finalidade. E depois desse processo, parte dessa energia dissipada vai para o que nós chamamos de fonte fria, certo? E como eu falei para vocês, o desenvolvimento das máquinas térmicas foi fundamental para a Revolução Industrial, que nada mais foi do que um conjunto de mudanças que aconteceram lá pela Europa em torno do século, iniciando lá pelo século XVIII e daí em diante, né? Certo? Então, pessoal, outra coisa fundamental para que vocês compreendam a termodinâmica, em específico a primeira lei, é entender o princípio de conservação da energia. O que diz o princípio de conservação da energia? Ele diz, pessoal, que a energia, de modo geral, ela não pode ser criada e não pode ser destruída. Ela pode apenas ser transformada. Em outras palavras, o que o princípio da conservação da energia diz? Que toda energia presente no nosso universo, ela sempre existiu desde o seu início. Desde o momento em que o universo começou lá há bilhões de anos atrás, segundo a ciência apresenta, então aquela energia presente lá no início do universo, ela continua em termos quantitativos, de quantidade, ela continua igual nos dias de hoje, porque ela não pode ser criada e nem destruída. Porém, a gente pode transformar essa energia de um tipo em outro, certo? Então, eu queria agora que vocês conferissem na imagem, tá bom? E aí, confere aí comigo. O que acontece então? O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica ela diz o seguinte, que a variação da energia interna de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor trocada com o meio ambiente e o trabalho realizado durante essa transformação. Se vocês observarem aí, na imagem, que é a fórmula, onde nós temos aqui ΔU igual a Q menos W, o ΔU nada mais é do que a energia interna que está armazenada no sistema. É resultado dos átomos, das moléculas e de tudo que existe nesse sistema. Então, o somatório de todas as energias presentes nos átomos e moléculas é o que nós entendemos como energia interna presente no sistema, que pode ser um gás, por exemplo. O Q nada mais é do que o calor, que é essa energia trocada entre o sistema e o ambiente ou vice-versa. E o trabalho, como já foi falado para vocês aqui, nada mais é do que a parte útil da máquina, que geralmente se traduz como um movimento, tá bom? Só que outra coisa importante é que a energia interna também, ela depende da temperatura, né? Então, quanto maior a temperatura de um corpo,
se esse corpo sofrer uma mudança na sua temperatura, a energia interna também vai variar, certo? Então a energia interna de um sistema, ela está diretamente relacionada com a temperatura do mesmo sistema. E assim, para que vocês entendam, quando eu falo sistema, eu estou me referindo, de modo geral, a uma máquina, a um gás. É aquilo que eu coloco, que eu enfatizo, que eu dou ênfase no momento que eu estou estudando, certo? Ok, pessoal? Então, pessoal, dando sequência, continue olhando aí na imagem. Imagina aqui, essa primeira imagem aqui, pessoal, na esquerda de vocês, eu posso dizer, por exemplo, que esse é um sistema, onde nós temos aí um recipiente com gás. Nota que aquele êmbolo, ele sobe e desce, e à medida que esse êmbolo ele sobe e desce, as moléculas elas vão ficando mais pressionadas, e quando esse êmbolo sobe, elas ficam menos pressionadas. Então, esse é um exemplo que eu posso dar de um sistema. Ou na imagem à direita, onde você tem aí o recipiente sendo aquecido, e aí nesse caso você pode observar que quando ele é aquecido, o êmbolo sobe, certo? Então, nesses exemplos aí, aqueles 3 tipos de energia que foi mostrado lá na primeira lei, eles se relacionam, certo? E é o que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então, gente, nós temos aqui a transformação adiabática. Em que consiste a transformação adiabática? A transformação adiabática é um tipo de transformação em que não há troca de calor com o sistema e com o ambiente, tá ok? De modo geral, então, o que acontece? Imagina aí, ou melhor, observa aí a fórmula de novo, né, a equação matemática que ilustra a primeira lei de termodinâmica aqui. Nesse caso aqui, se for uma transformação adiabática, não vai haver troca de energia por meio do calor. Então, nesse caso, o calor aqui, ó, o Q, ele vai valer 0, certo? Então, o que a gente vai ter? Que a variação da energia interna vai ser igual a o negativo, que é característico da equação, menos, no caso, o trabalho. Então, o que acontece? O que a gente conclui? Que quando se trata de uma expansão ou compressão do gás, o que vai acontecer? Uma expansão ou uma compressão do gás causa uma variação na energia interna e, por consequência, na temperatura. Então, o que acontece? Numa transformação adiabática, se você comprimir o gás, por exemplo, você vai aumentar a energia interna dele e vai, por consequência disso, também causar um aumento na temperatura. E se acontecer de esse gás se expandir, como nos exemplos anteriores das imagens, o que vai acontecer? Se o gás está se expandindo, é porque ele está realizando o trabalho. Então a energia interna do gás vai diminuir. Consequentemente, a temperatura. E uma coisa importante ser mencionada aqui, ó, vocês podem observar, é aqui, ó, situações em que acontece uma expansão ou uma compressão rápida do gás podem ser consideradas uma transformação adiabática, pessoal. Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês observarem, tá bom? Então, o primeiro exemplo aí que eu vou dar, vocês podem perceber aí do lado, na imagem esquerda, é um desodorante, por exemplo. Quando você usa um desodorante como esse, você percebe que quando ele entra em contato com a nossa pele, ele traz aquela sensação de frio, né? O que acontece para que a sua temperatura diminua? Quando você aperta lá no recipiente que o desodorante, né, ele vai saindo, ele vai sofrer aí uma expansão adiabática. E aí o que vai acontecer? Como esse gás está sofrendo essa expansão, a sua energia interna diminui. Então também a sua temperatura vai diminuir, provocando essa sensação de frio que a gente sente, tá bom? E o outro exemplo, com aquelas bombas que a gente usa para encher as bolas. Se você pegar e observar o que acontece, quando você está enchendo a bola, você acaba pressionando o ar dentro da bomba. Então, como você está pressionando ali aquele ar naquele sistema, o que vai acontecer? Vai haver um aumento da energia interna por conta dessa compressão e, consequentemente, um aumento na temperatura. Então, quando você está usando, por exemplo, a bomba para encher uma bola, você percebe um leve aquecimento nela por causa disso. Certo, pessoal? Outra transformação aí, para vocês observarem, é a transformação isotérmica.
O que quer dizer uma transformação isotérmica? É uma transformação em que a temperatura permanece constante. Agora é importante vocês entenderem o seguinte, como foi falado para vocês, quando a temperatura muda, a energia interna, aqui o ΔU da nossa primeira lei da termodinâmica, da nossa expressão, ele muda também. Ela muda, né? Varia a energia interna. Como é uma transformação isotérmica, não vai haver variação da energia interna, logo ela vai ser zero. E aí o que vai acontecer? Se você pegar um dos elementos dessa equação que estão do lado direito e colocar para o lado esquerdo, vai concluir o quê? Que o calor vai ser igual ao trabalho. Logo, o que a gente pode afirmar? Que num processo isotérmico ou numa transformação isotérmica, como não há variação da energia interna, o calor é transformado em trabalho. Como, por exemplo, aqui na imagem. Observa que o recipiente está sendo aquecido. Então, esse calor trocado entre a chama e o recipiente, ele vai ser integralmente transformado em trabalho para gerar o movimento do êmbolo para cima. Visto porque não há variação de energia interna. Certo, pessoal? Ótimo. Seguindo então, transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação em que a pressão se mantém constante. Então, nesse caso, é importante frisar o seguinte. Pega de novo aqui a nossa primeira fórmula aqui, que é a primeira lei da termodinâmica, que vocês estão observando aí, visualizando. E pega também uma segunda equação, que relaciona o trabalho com a pressão e a variação do volume. Nesse caso, pessoal, o que acontece? Se a gente pegar a equação número 2 e substituir na número 1, a gente vai ter essa outra expressão aqui abaixo, ó, que vocês estão observando, onde a variação da energia interna é o calor menos a pressão vezes a variação do volume. Como nenhum desses elementos da nossa equação vai ser cancelado, o que acontece? No processo isobárico, o que a gente pode entender? Que nós temos as três modalidades de energia atuando junto. O calor, que é a energia trocada entre o sistema e o ambiente, a energia interna, que é armazenada no sistema, e o trabalho, que é a parte relacionada ao movimento. Então, por exemplo, em uma situação em que o sistema recebe energia na forma de calor, como aqui vocês estão observando no aquecimento, parte dessa energia vai se transformar na energia interna do sistema, ou seja, a sua temperatura vai aumentar, e parte dessa energia vai se tornar em trabalho, para que haja um movimento. E aí a última transformação é a isovolumétrica, que também pode ser chamada de isocórica ou isométrica. Nesse caso, como é uma transformação isovolumétrica, o volume não varia. Então, se vocês observarem, vocês vão ver o seguinte, ó, que nesse caso, como não há variação no volume, então ΔV vai valer zero. Significa dizer, então, que essa parte toda aqui da equação, ó, vai ser eliminada, porque P vezes zero dá zero. Logo, a variação da energia interna é igual ao calor. O que é que a gente conclui? Que em uma transformação isovolumétrica, a energia interna é totalmente transformada em calor, ou vice-versa. Ficou claro, pessoal? Então, na imagem aqui, o que vai acontecer? Como não vai haver variação no volume, o êmbolo não vai subir e nem descer. Logo, se esse sistema for aquecido, o que vai acontecer? A energia interna vai aumentar, porque o calor vai se converter em energia interna, aumentando assim a temperatura do gás. Tá ótimo? Pessoal, então nós vamos agora aqui para o nosso exercitando. Gostaria que vocês analisassem comigo a questão, tá ok? Considere as afirmações abaixo. Em uma transformação isobárica, não varia a pressão. Afirmação 2. Em uma transformação isocórica, não varia o volume. E, afirmação 3, em uma transformação isométrica, não varia a temperatura. Nota, pessoal, que dessas afirmações, a única que está errada é a número 3, porque fala de transformação isométrica, que na verdade é a mesma transformação isovolumétrica. E nesse caso, quando é uma transformação isovolumétrica, quem não varia é o volume. Logo, as afirmações número 1
e número 2 estão corretas. Sendo assim, a alternativa certa é a letra D. Certo, pessoal? Então, para a gente encerrar, eu passo como uma atividade, proponho uma atividade para vocês. E ela é bem simples, pessoal. Pega aí caneta, pega o seu caderno para fazer as seguintes anotações. E aí observe o seguinte: se você, por exemplo, assoprar em sua mão, né, com a boca bem aberta, como eu estou fazendo aqui, ó, você vai perceber que o ar que sai da sua boca ele vai ter uma certa temperatura. E se você soprar na sua mão com a boca bem fechada, quase fechada, melhor, você vai perceber o seguinte, ó, como estou fazendo aqui na imagem, que o ar ele já sai com uma temperatura diferente. Então, a minha proposta é que vocês façam uma pesquisa e façam as observações aí no seu caderno, explicando o porquê dessa diferença de temperatura nessas duas situações. Certo, pessoal? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço pela atenção de vocês e não esqueçam de conferir os demais conteúdos na plataforma Eduque, tá ok? Fique com Deus, um abraço.